Gente, presta atenção aqui. Defensivamente, o Atlético é um baita de um arame liso. Para defender todo jogo tem que parir uma bigorna. E não adianta meter essa na conta do Preciado, porque o Panda no lance não foi ele não, hein? Tem nome e sobrenome. Igor Gomes. Tirou o corpo do lance no ataque do América. Volta o lance aí, assiste, depois vem aqui para me dar razão. Ele tirou o corpo do lance, gente. Ele evitou o contato. Era para matar a jogada ali na intermediária. Deixou avançar e é por essas e outras que eu digo. E repito, defensivamente o Atlético é um baita de um arame liso. Mais uma vez, tomou mais do que fez. Foi salvo pela linha do impedimento e no final sofreu um empate. Produziu ofensivamente no primeiro tempo praticamente nada, muito mal no primeiro tempo, mais no segundo tempo de produção, mas não adianta. Você faz o gol, aí depois aquele sono profundo no final do jogo, o América vai lá num contra-ataque, o Atlético ganhando por 1-0 e empata o jogo. Me impressiona e já faz tempo a dificuldade que o Atlético tem para controlar jogo e para segurar placar. Fez força demais para criar no segundo tempo, porque no primeiro nem criou, mas aí faltou competência para arrematar, né? E aí, nos poucos ataques do América, o Yarlin vai lá, acerta uma batida seca, bola no ângulo do Everson, e tudo igual para o jogo da volta no próximo final de semana. Gente, era jogo para o Galo ganhar, porque o América tem sérias limitações, era jogo para ganhar e ganhar confiança para pegar o Grêmio no meio de semana, que, aliás, também estava vivendo uma crisezinha, uma pressãozinha, mas aí acabou passando para o final do Campeonato Gaúcho, né? Nos penais contra o Juventude, e aí vai cheio de confiança. Vai cheio de confiança. Então, o Atlético que, com o Sampaoli, vinha com muitos problemas, vai dar problema para o Barba, que vai ter muita dificuldade para organizar. E se precisar, Barba, mudar o sistema para deixar o time mais consistente defensivamente, que você faça o que for preciso. Porque não dá para fazer gol lá na frente e sofrer com uma defesa muito inconsistente. O Galo, para defender, é extremamente controverso. Por quê? Porque todo mundo tem que marcar. E o Atlético não consegue marcar com todo mundo. O lance do gol do América tá aí. Vê o papel do Igor Gomes na construção da jogada, que vocês vão me dar razão. Ale, esse 1-1 aí, refletiu que foi o jogo? Sua opinião sobre o jogo, Ale? O primeiro tempo em que o Atlético teve muita dificuldade, fruto da boa marcação do América, né? Conseguiu neutralizar os principais jogadores, as principais jogadas do Atlético, dando liberdade apenas para o Natanael e para os dois zagueiros, eram os que tinham espaço para tentar armar e não tinham condição para isso. No segundo tempo, acho que o Atlético voltou diferente, sob a orientação do Lucas Gonçalves, acaba povoando mais o lado direito, protegendo um pouco mais o Natanael em parte desse segundo tempo, para que o lateral direito do Galo não precise se expor, participando do momento ofensivo em que ele é muito fraco. Essa é que é a verdade. Quando ele tem que ajudar nas ações ofensivas, o Natanael tem muita dificuldade. Ele colocou por ali o Vitor ex-Hugo, colocou o Alan Franco por ali, trouxe o Maicon para fazer a armação junto com os zagueiros e o Atlético melhorou. Faz 1-0 numa jogada muito bonita, envolvendo o Hulk, o Scarpa e a finalização do Dudu. E ali começa a criar oportunidades. Quando o América estava no meio do caminho, entre continuar com o seu plano, que era de marcação e contra-ataque, e sair um pouco mais pro jogo, o Atlético teve chances, teve oportunidades de matar o jogo, duas inclusive com o Hulk. Uma naquela bola cruzada pelo Scarpa, um lançamento lindo do Scarpa, em que a bola pega no travessão, e depois uma outra que o Hulk dentro da área acaba chutando fraco para a defesa do Gustavo. E ainda teve outras oportunidades, teve com o Vitor Hugo, teve com o Bernard, enfim, teve chances de matar o jogo no 2-0 e deixar o confronto mais confortável. Não o fez, as trocas não encaixaram, então você vai encarar um América mais agressivo, mais ofensivo, você coloca em campo alguns jogadores que não marcam bem, né? O Bernard não é um marcador, né? O Igor Gomes, eu tô para te tentar definir o que ele é, mas não consegui até hoje. Ele tirou o Maicon, que estava fazendo a função de primeiro volante, para colocar o Igor Gomes. A coisa não funcionou, evidentemente que não rolou, né? O Bernard também há algum tempo que já não tem aquele ímpeto, né? O Renier estava entrando bem, vinha entrando bem. Hoje você tinha dois volantes no banco, né? Que você podia proteger um pouquinho mais. O
O Preciado também não foi bem, né? O gol sai pelo setor dele, mas o América se lançou com tudo pro ataque, não tinha mais nada a perder, consegue o gol de empate porque as trocas não encaixaram e porque o Atlético desperdiçou várias oportunidades de matar o jogo, Cirilo. E aí começa o show de horrores, começa a sessão de descarrego, o Lucas Gonçalves começa a atrapalhar o time. Aos 30 minutos, ele vem com o Igor Gomes, é inacreditável o Igor Gomes ter que entrar todo jogo. Vem com o Coelho, aí tudo bem, Coelho e Dudu, pra mim tudo bem, o Dudu não aguenta, o Dudu já não tá na fase de jogar 70, 80 minutos em alto nível, mas o Dudu te entrega 45 minutos muito bom. Passou de 60, o Dudu já começa a sentir, isso é óbvio pela idade, chega pra todo mundo, preparo físico, né? Mas a entrada do Igor Gomes no Maicon, essa não dá para entender, pode me falar, pode me dar 10 mil justificativas que nenhuma vai entrar na minha cabeça. Você tinha o Patrick no banco, você tinha o Tomás Pérez no banco, mas o Tomás Pérez não tinha condição, não tinha entrosamento, não estava pronto. Primeiro, a informação que eu tenho, vou repetir, falei ontem, vou repetir, Tomás Pérez vem treinando muito bem. Segundo, se ele não tinha condição, isso aqui é uma hipótese, tá, gente? Acho que o Lucas Gonçalves nem falou isso, mas vamos supor, se ele não tivesse condição, por que não levou o Cissé? O Cissé não foi por causa do Ramadã, apuramos isso aqui, informamos. O Cissé não foi para o banco, não foi por conta do Ramadã. O Cissé não foi para o banco por opção técnica, no caso que o Tomás Pérez tomou a vaga do Cissé no banco. Entendeu? Então por que não levar o Cissé então? Ou por que não ter colocado o Tomás Pérez? Ou por que não ter colocado o Patrick? Gente, você tira o Maicon, tá fazendo a proteção de zaga, para colocar um Igor Gomes. Aí você bota o Igor Gomes no meio, recua o Alan Franco não é primeiro volante, o Maicon tá fazendo um bom jogo de primeiro volante, fez um jogaço contra o Cruzeiro, vocês vão se lembrar de primeiro volante, ontem tava fazendo uma boa partida, mas o Maicon cansou. Eu imagino que tenha sido isso, porque não tem outra explicação. Tudo bem, mantém o Alan Franco onde ele estava quietinho, do lado Scarpa, como um segundo volante, e coloca um Tomás Pérez de primeiro volante, ou coloca um Patrick, ou então tivesse levado o Cissé e colocado o Cissé. Você coloca o Igor Gomes, que não agrega em nada, você perde um segundo volante, onde você coloca o Igor Gomes, que não agrega em nada, e você perde um primeiro volante, que o Alan Franco não é primeiro volante. Aí você quebra todo o seu sistema defensivo, e para piorar a situação, ele ainda depois me coloca o Bernard, e tira o Vitor Hugo. Vitor Hugo não é aquele marcador, mas a presença dele em campo, ele sabe ocupar espaços, ele tem um porte físico legal. Aí você coloca um Bernard, você destrói o meio campo do time, ganhando o jogo, gente, ganhando o jogo. Uma coisa estivesse perdendo, empatando, precisando buscar, aí bota a cavalaria, joga pra frente e vambora. Agora, ganhando o jogo em casa, você tira o Maicon, tira o Vitor Hugo, bota um Bernard, bota um Igor Gomes, você definha o seu meio campo. O Hulk teve um chute ali também nos 40 minutos do segundo tempo, onde ele chuta colocado, o goleiro do América faz uma boa defesa e tal, não foi nenhuma grande chance, mas foi uma finalização ali bem colocada, o goleiro estava bem posicionado também. Aí aos 44 sai, né, eu acabei de falar, sai o Vitor Hugo, Natanael, entra o Preciado, que demonstra mais uma vez que está fora de forma, entrando nos 44 segundo tempo, insistência de Sampaoli com o Preciado, mesmo estando fora de forma, é aquela, né, um dos motivos da saída dele, insistência em jogador que ele pediu sem condição física ideal, visivelmente. Todo mundo tá no clube vê isso, tá? E aí bota o Preciado e o Bernard, tira o Vitor Hugo e o Natanael, né? Aos 44 e aos 49, meu amigo. Aos 49 acontece isso daqui, galera. Eu fiz questão de colocar o lance aqui para vocês. Olha o que acontece aos 49. Falha coletiva, tá? Já viu o dominó? Que a primeira peça cai e derruba todo mundo? Pois é. Eu não vou conseguir colocar o lance, que eu não sei fazer isso, mas enfim. Eu acho que pode até me dar problema também se eu colocar o vídeo aqui. Peguem um replay. A jogada sai no lateral, aonde o Bernard, no início da jogada, não disputa a bola. O cara do América, só Bernard, fica parado no chão. Então, o primeiro erro, o primeiro dominó que cai, Bernard. Não disputa a bola. O segundo dominó que é derrubado. O Igor Gomes não disputa a jogada, não dá o bote. O cara passa do Igor Gomes como se fosse qualquer coisa, uma criança marcando. E aí você vê no Flame o Igor Gomes correndo de peito
pro nosso gol, ou seja, correndo de costa pro ataque, ou seja, voltando na posição desfavorável, tá? Correndo para marcar, foi completamente batido no lance. Então, erro do Bernard de não disputar a jogada, erro do Igor Gomes de dar um bote totalmente errado e ser facilmente dibrado. Depois, olha aí na imagem o Tressolde, gente, o Tressolde, vejam na imagem, o Tressolde é facilmente dibrado, mas também, na minha opinião, não pode cair na conta dele. Falei do Bernard, falei do Igor Gomes, falei do Tressolde, e para finalizar, o último dominó que cai o Preciado. Faltou, na minha opinião, o Preciado tá mais próximo. Ah, mas ele foi fechar o meio, se ele não fecha o meio, o cara do América ia sair na cara do gol. Não ia, o Tressolde ia se recuperar. O cara, olha lá, o Tressolde tá... Essa imagem tá pausada, obviamente, vocês estão vendo aí. Um segundo depois ele dá o passe. Ali a bola já saiu do pé do cara do América, indo pro rapaz que vai fazer o gol, entendeu? O Tressolde não estava atrás na jogada, ele não ia sair na cara do goleiro, não tinha necessidade do Preciado estar fechando tanto o meio igual ele estava no que ele vai fechar o meio, achando que o Tressolde não ia dar conta. Na minha opinião, o Tressolde iria pegar, não foi o lance. Ele ia sair cara a cara com o goleiro, não ia. Pega o replay que vocês vão ver, não ia sair cara a cara com o goleiro, não ia. O Tressolde estava ali ainda. Ele tomou o primeiro drible, mas ele estava na jogada ainda. O cara do América ia ter que dar mais um drible para sair. E nessa brincadeira, o Preciado, na minha opinião, mal colocado, uma leitura ruim do Preciado, onde ele fecha o meio de forma desnecessária e dá um espaço gigantesco. Olha o espaço do cara na esquerda do América. Na hora que o cara do América toca, o jogador da América da esquerda tem a condição de dominar, progredir e chutar. Aí o Preciado, como estava atrasado na jogada, o carrinho que ele dá não é suficiente, não chega a tempo de poder fazer o corte. Então, erro lá do Bernard, erro lá do Igor Gomes, erro lá do Tressolde e, para finalizar, erro também do Preciado, tá? Então, na minha opinião, um erro coletivo, tá, gente? Um erro coletivo, beleza? Não foi só erro do Preciado, mas o Preciado também teve parcela de culpa no gol. Não foi o único, mas também teve uma parcela de culpa. Bernard, Igor Gomes, Tressolde e Preciado. Mas o maior dos culpados é o nosso sistema defensivo, que é inexistente. O sistema defensivo do Galo é inexistente. São 12 jogos na temporada aí. A defesa do Galo foi vazada em 11. Que isso, gente? Você tem 12 jogos no ano jogando Campeonato Mineiro. Sua defesa é vazada em 11. Ah, mas time reserva do Mineiro. Não interessa. O time reserva do Mineiro tem condição, tem obrigação de jogar muito mais do que jogou. Entendeu? A gente foi até a última rodada com chance de ficar fora, fazendo conta para classificar no Mineiro. Então a temporada não está sendo bem feita. Estamos passando aperto. O time não está passando confiança. Dos 15 gols sofridos no ano, 9 foi no Campeonato Mineiro, ou seja, mais da metade sofrido no Campeonato Mineiro, tá? Então, ontem foi o chover no molhado, mais do mesmo, um sistema defensivo inexistente, também sequelas de um time treinado por Sampaoli, onde não sabe treinar a defesa, péssimo nesse quesito, aonde passou e aonde vai passar, que não vai mudar. Arma muito bem os seus ataques, mas a defesa sempre deixa a desejar e não vai ser com 2 jogos que o Lucas Gonçalves vai resolver essa bucha, né? E para mim ficou claro por que o Lucas Gonçalves não tem que ser técnico de jeito nenhum do Galo, de jeito nenhum, a leitura de jogo péssima, péssima leitura de jogo. Meu Deus do céu, acabou com o time com Igor Gomes e Bernard. E outra, por que o Reinier não entra, gente? O Reinier tá muito melhor do que esses caras. O Reinier vem fazendo uma temporada justíssima. Por que o Igor Gomes e o Bernard tem que entrar primeiro que o Reinier? Que loucura é essa? Porque tem um nome maior? Porque o Bernard ganhou um salário absurdo? Eu não sei por que o Reinier não entrou ontem. Por que o Bernard e o Igor Gomes têm chance primeiro? Não era nem para ter chance. E já que é para ter chance na frente do Reinier, para mim é beira loucura, insanidade, uma sacanagem com o Reinier, entendeu? Mas é isso. Uma vitória que estava na nossa mão. A gente criou para fazer pelo menos 3 gols, no mínimo 2. Era para mim estar aqui falando com vocês de um 2-0, de um jogo. E foi o meu palpite no pré-jogo. Falei, gente, vamos ganhar 2-0, vamos matar o jogo hoje. O time fez para fazer isso. Primeiro tempo um pouco ali, né? Poderia ter sido melhor, mas o América marcou muito bem também. Segundo tempo criou chance para fazer pelo menos 3, não fez.
E no final, o Lucas Gonçalves pega a vitória e faz assim, ó, não quero vencer. América, venha. Vou dar sorte para o azar. Lucas Gonçalves acaba, desmorona, arrebenta com o time, né? Coloca um jogador fora de físico, fora de preparo físico, coloca o Igor Gomes e coloca o Bernard, tira um Maicon, tira um Vitor Hugo, destrói o nosso meio-campo. O América domina o meio-campo, né? Péssima leitura de jogo, péssimas alterações do Lucas Gonçalves, tá? Mas é isso, tá? Mais um jogo tomando gol, mais um jogo onde o sistema defensivo é inexistente, falha bizonhamente, bizarro, entendeu? E é isso. Mais um empate pra conta. É o time que deve ter mais empatado no ano aí.